Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Dando continuidade às nossas aulas de ecologia, hoje vamos falar de um tema muito importante para a ecologia, uma das coisas que definem a ecologia. Então, lembrando a definição de ecologia, é a interação dos seres vivos entre eles mesmos e dos seres vivos com o meio ambiente. Então, interação é uma palavra-chave para a própria definição de ecologia, e é isso que a gente vai ver na aula de hoje. Sempre lembrando que alguns termos usados na ecologia são similares a usados em outras áreas do conhecimento, sociologia, por exemplo. Então fiquem ligados. Algumas palavras como sociedade, por exemplo, apesar de ter uma definição similar, né, o conceito da própria sociologia, dentro de ecologia ela tem um conceito mais específico. Tá? Então nós vamos ver aí diversas interações, tipos de interações que ocorrem entre os seres vivos. Mas, primeiramente, para os seres vivos interagirem, eles têm que estar no mesmo local, ao mesmo tempo. Interações sempre ocorrem entre indivíduos que vivem em uma mesma comunidade, no mesmo ecossistema. Essas interações também são sempre analisadas par a par. Geralmente a situação de vida, né, várias interações dos seres vivos estão ocorrendo tudo ao mesmo tempo, mas a gente define cada relação olhando para um par específico. Por exemplo, tem uma capivara pastando, tem um carrapato nessa capivara, chega um passarinho e come esse carrapato. Então a gente tem várias interações acontecendo nessa cena, mas eu olho para cada parte, defino e faço a definição então de cada tipo de interação ocorrendo ali. O carrapato na capivara é outra, o passarinho chegando na capivara para comer um parasita dessa capivara é outro, e o passarinho comendo o carrapato, entre o carrapato e o passarinho tem outra interação, e é isso tudo que a gente vai ver agora. Primeiramente, vamos ver como categorizar as interações. Então, existem duas grandes categorias, né, dois modos de categorizar as interações. Primeiramente, eu olho para esse par de indivíduo e vejo, eles são da mesma espécie? Se eles forem da mesma espécie, essa interação é chamada de intraespecífica, intra, dentro, específica, dentro da mesma espécie. Então, dois indivíduos da mesma espécie interagindo, interação intraespecífica. Agora, se esses indivíduos forem de espécies diferentes, eu chamo essa de uma interação interespecífica, entre, específica e espécie. Então, entre espécies diferentes. Outra grande categorização que podemos fazer das interações são entre harmônicas ou desarmônicas, também chamadas de positivas ou negativas. Então vamos dar uma olhadinha agora nas definições. Tá? Já falamos aí de intraespecífica, interespecífica. Então, se essa interação não prejudica ninguém, ela é chamada de harmônica. Então preste atenção, não prejudica ninguém. Não precisa que ambos sejam beneficiados. Se ninguém for prejudicado por essa interação, ela já é considerada harmônica ou positiva. Agora, se eu tiver pelo menos um indivíduo prejudicado, ela é considerada desarmônica ou negativa. Então preste atenção, se não tem alguém sendo prejudicado, harmônica. Se tem pelo menos um dos indivíduos que estão interagindo sendo prejudicado, desarmônica. Simples assim. Então vamos começar pelas coisas positivas, começar pelas interações boas, digamos assim, tá? As interações positivas ou harmônicas. Primeiramente, as interações positivas intraespecíficas, então que vão ocorrer entre indivíduos da mesma espécie. Temos dois grandes exemplos de interações intraespecíficas positivas: a colônia e a sociedade. Tá? Então a colônia ela beneficia todos os indivíduos interagindo. Então são indivíduos da mesma espécie que têm uma união anatômica, ou seja, eles são grudados, formando como se fosse um grande indivíduo, que na verdade são o somatório desses pequenos indivíduos grudadinhos juntos. Então eu não consigo separar um indivíduo. Se eu separar ele da colônia, ele morre. Tá? E quem vive dessa forma, quem faz principalmente esse tipo de interação, são os quinidários, sejam os corais ou as caravelas, por exemplo, são dois grandes exemplos, onde eu tenho indivíduos aí com funções separadas, por exemplo, na caravela tem alguns indivíduos que fazem a flutuação, outros que fazem a captura do alimento, outros que fazem a digestão, mas todos eles estão grudadinhos, vivendo como se fosse um sistema. Outro tipo de interação positiva intraespecífica são as sociedades. Nesse tipo de interação, os indivíduos da mesma espécie são independentes, então eles não vivem grudados, tá? Eles vivem separados, mas eles vivem em conjunto e têm a separação de funções. Então, por exemplo, um grande exemplo são as formigas, onde eu tenho as formigas soldadas, as formigas operárias e as formigas rainha. Tá? Então, cada um tem sua função para a sociedade das formigas.
Tá? Então, não confundir aí o ninho que elas vivem com a palavra colônia. Aqui, colônia quer dizer lá os quinidários, principalmente formando indivíduos grudadinhos vivendo juntos. Tá? Então, as formigas vivem em sociedade com a divisão do trabalho. O grande grupo que faz sociedade são os himenópteros, que envolvem as abelhas, formigas e vespas. Então, se olhar lá, as abelhas é muito similar com as formigas. Elas têm funções separadas, os indivíduos já nascem com a sua função pré-determinada, tá? E vai desempenhar isso durante a sua vida. E elas trabalham em prol do bem comum, são vistos também como se fosse um único sistema, cada um é dependente de todos os papéis, desde a rainha até a operária mais novinha. A vida dessa sociedade depende de todos os indivíduos. Agora, as interações positivas interespecíficas, ou seja, que vão ocorrer entre indivíduos de espécies diferentes. Principal dessas é o mutualismo. O que ocorre no mutualismo, os dois indivíduos dependem dessa interação, essas duas espécies então dependem dessa interação e ela beneficia ambos. Tá? Então, um grande exemplo disso são as abelhas polinizadoras e as plantas com flores. Tá? Então, as plantas com flores, em sua maioria, dependem de polinizadores para se reproduzirem. E esses polinizadores, em sua maioria, dependem das flores para se alimentarem. Então, quando ela vai lá colher o néctar ou o pólen, ela acaba polinizando a flor. Então, é um benefício para a abelha, ela está ganhando comida, a abelha ou outros polinizadores. Temos até morcegos polinizadores, indivíduos mamíferos, vários clados aí que são polinizadores, tá? Mas as plantas também são específicas, cada flor lá vai ter seu tipo para atrair um tipo específico de polinizador. Então, ambos dependem, a planta depende disso para se reproduzir, o indivíduo, o animal, vai depender disso para se alimentar. Então, se eu tirar a planta, o animal morre de fome, se eu tirar esse animal polinizador, as plantas não conseguem mais se reproduzir e também vão acabar morrendo, né? Não existindo aí nessa comunidade mais. Então, ela depende, é boa para ambos e eles dependem dessa interação. Outro tipo de interação que ajuda os dois, mas ela não é necessária, ela não é obrigatória, mas quando ela ocorre é bom para os dois, é a protocooperação. Então são indivíduos de espécies diferentes que se ajudam em algum momento, para alguma situação específica. Por exemplo, quando vem um passarinho lá, pousa numa capivara e come os carrapatos dessa capivara, ele está ajudando a capivara a se livrar dos parasitas, né? E ele está ganhando comidinha. A capivara deixa ele parar lá e comer. Tá? Então essa é a protocooperação, é bom para os dois, mas não é obrigatório que isso ocorra. Outra interação interespecífica positiva é o comensalismo. Tá? Ela não beneficia os dois indivíduos, apenas um se beneficia, mas o outro também não tem prejuízo. É o caso, por exemplo, das hienas, que ficam esperando os leões lá caçarem, né, baterem uma presa ou dominarem uma carcaça, tentam depois comer os restos que o leão deixou. Os abutres também fazem isso, tá? Os urubus vão lá, se aproveitam da caça de alguém para se alimentar. Tá? Então o comensalismo ele não prejudica os leões, não prejudica porque acabou comendo os restos que eles deixaram, tá? E é beneficial para as hienas e para os abutres, tá? Que vão aproveitar as carcaças lá para se alimentar. Então o comensalismo, o motivo da interação é alimentação. Outra interação que não prejudica ninguém, mas beneficia apenas um, é o inquilinismo. O próprio nome inquilino, o que lembra a gente? Aluguel. É parecido com isso. É quando um indivíduo ele usa o outro de moradia, sem prejudicar, sem fazer nenhum dano a ele, tá? Não dá vantagem, mas também não dá prejuízo. E para ele está ganhando uma casinha, uma proteção. Então, exemplo, tem o peixe-agulha e o pepino do mar. É um peixinho que ele entra e fica escondido dentro do estômago do pepino do mar. Ele não é digerido pelo pepino. O pepino ele nem se incomoda com esse peixinho lá dentro e o peixinho está bem protegido ali lá no fundo do mar de seus predadores. Tá? Outro caso são as plantas epífitas, por exemplo, as bromélias e orquídeas, que crescem sobre as outras árvores. Apesar de serem ervas pequenas, elas conseguem pegar a luz do sol lá no alto do dossel da floresta, justamente por viverem sobre as outras árvores. Elas não são parasitas, ou seja, elas não atrapalham, elas não sugam seiva dessas árvores, elas apenas crescem em cima, sendo então inquilinas dessas árvores, configurando uma interação entre a bromélia, por exemplo, e a árvore, o tipo inquilinismo. Não tem prejuízo para a árvore, tem um benefício ali para a bromélia ou orquídea. E um outro tipo de interação
Também harmônica interespecífica é a forésia. A forésia, similarmente ao comensalismo e ao inquilinismo, ela não prejudica ninguém e apenas beneficia um. É quando um indivíduo literalmente pega carona no outro, quando ele utiliza um outro indivíduo sem causar prejuízo nenhum, apenas para se locomover. Muitas plantas utilizam aí na sua dispersão animais. Já andou foi andar no campo, lá no sítio e voltou cheio de pico-pico ou picão, que a gente chama, né, na roupa. Então, o que está acontecendo ali? Aquilo é uma semente que está sendo desperta, é um fruto seco, né, com a semente que está sendo dispersa através de você. Então, a planta está te utilizando para levar a semente dela para outro local. Tá? Isso é um caso de forésia. Isso também ocorre com alguns peixes, tá, que vão se aproximar de baleias ou tubarões, peixes maiores, e ficam grudadinhos na pele deles para não precisarem gastarem energia nadando longos deslocamentos, né, para nadar longos deslocamentos. Então, eles guardam energia, não prejudicam o tubarão ou a baleia, ficam ali guardadinho esperando, depois que nadou lá metade do dia, cruzou um oceano, eles se deslocam para onde eles querem ir, tá? Então é um caso de forésia. Mas na vida nem tudo é alegria, nem tudo é harmônico, nem tudo é positivo. Então vamos falar agora um pouquinho das interações negativas ou desarmônicas. Então começando pelas intraespecíficas. Ah, professor, acontece treta entre indivíduos da mesma espécie? Sim, e muito. Tá? Então, um caso clássico é a competição intraespecífica, quando indivíduos da mesma espécie acabam competindo. Essa é uma interação negativa em que vai prejudicar os dois. Ambos são prejudicados, tá? Não importa quem ganhar a competição, ele teve que despender energia competindo. Isso já é negativo para ele. Melhor se ele não precisasse nem competir. Tá? Então, ela é considerada prejudicial para ambos os indivíduos que estão fazendo essa interação. Então, geralmente ela ocorre quando o indivíduo está defendendo o território, ou competindo por um território, ou competindo por uma fêmea. Lembram dos recursos, definição de recursos? Então, qualquer disputa por qualquer tipo de recurso, seja ele água, posição ao sol, uma fêmea para se reproduzir, ou um território, tudo isso é considerado, então, uma competição. Se ela ocorre entre indivíduos da mesma espécie, é uma competição intraespecífica. Outro caso de interação negativa é quando uma predação ocorre entre indivíduos da mesma espécie, quando o indivíduo de uma espécie vai lá e devora o seu coleguinha de espécie. Tá? Isso é chamado de canibalismo. Tá? Então lembro lá dos livros de história, tribos de canibais, quando tinham humanos que comiam humanos. Tá? Isso configura canibalismo. Na natureza isso é comum em algumas espécies. Tá? Por exemplo, tem um livro, até que a capa do livro aqui, ó, vou colocar para vocês, A Grande Marcha dos Grilos Canibais. Neste livro, então, são apresentados vários artigos científicos bem interessantes, recomendo a leitura, e um deles conta a história desses grilos que, quando entram em superpopulação, eles começam a tentar um devorar o outro, e na fuga, um fugindo do outro, eles acabam fazendo uma grande coluna de marcha, um primeiro fugindo do segundo, que está tentando pegar o primeiro e fugindo do terceiro, e assim sucessivamente. Tá? Outra questão específica que temos é quando indivíduos de idades diferentes tentam predar, tentam fazer o canibalismo com indivíduos mais jovens, geralmente. Tá? É o grande caso dos dragões de Komodo. Então, o dragão de Komodo adulto ele chega aí a 2 metros, é um indivíduo robusto, grande, extremamente agressivo. Mas quando eles são filhotes, eles são pequenos e magrinhos e eles servem muitas vezes de comida para os adultos. Então, eles vivem principalmente em cima das árvores quando são filhotes, justamente para fugir do canibalismo dos adultos. Agora, dentro das interações desarmônicas negativas, nós temos a interespecífica, são as mais comuns. Então, começando pela mais comum de todas, é a predação, quando o indivíduo captura e mata o outro para se alimentar. Então, nessa interação, a gente tem alguém se dando bem, tá? Então é positivo para um, mas é negativo para outro. Como é negativo para um, já é considerado uma interação desarmônica. Então, um está ganhando uma refeição, o outro está perdendo a vida. Tá? Então essa interação clássica aí, qualquer filme do Discovery Channel que vocês assistirem de animais vai estar ocorrendo predação, lá os leões caçando a zebra, por exemplo. Outra interação comum é o parasitismo. Tô zoando aqui, mas por quê? Quando a criança está lá coçando muito a cabeça, o que a gente pode pensar que seja? Piolho. O que é um piolho? Ele é um parasita, ele está se alimentando do nosso sangue. Então é muito comum que os animais tenham parasitas, porque é difícil para eles se livrar. O humano natural, lá na caverna, a gente estaria cheio de parasita também. Tá? Piolho, pulga, carrapato, principalmente. Esses parasitas que estão fora do nosso corpo, por exemplo, piolho e carrapato, eles ficam por cima da gente. São chamados de ectoparasitas. Agora, quando esse indivíduo está se alimentando do nosso organismo, ou partes do nosso organismo, mas está dentro da gente, no caso principalmente dos eumintos, aí uma tênia, uma lombriga, tá? Aí isso é um endoparasita. Então só ficar esperto. Ectoparasita, ecto de externo, tá? E endoparasita de interno, parasita interno.
olhou para a posição do parasita no corpo do seu hospedeiro, a gente consegue classificar ele entre ectoparasita ou endoparasita. Tá? Então, o parasita é sempre um indivíduo que vai se alimentar de partes de um outro indivíduo hospedeiro, sem levá-lo à morte necessariamente no primeiro momento. É claro, se eu estou cheio de carrapato e lombrio, eu não vou conseguir me nutrir, vou acabar morrendo. Mas a intenção do parasita não é matar o hospedeiro, até porque se ele matar o hospedeiro, ele perde sua fonte de alimentação. Tá bom? Então, não é uma predação justamente por isso. Na predação, o indivíduo mata o outro. O parasitismo ele fica ali se alimentando aos poucos para que o indivíduo seja sempre uma fonte de alimento para ele. Agora, quando um indivíduo preda ou parasita um organismo vegetal, uma planta, são chamados de herbivoria. Tá? Então, a herbivoria ela envolve herbivoria predação, quando eu mato uma planta inteira para comer, ou uma semente, né, como um fruto, tem sementes ali dentro, eu estou matando indivíduos. Né? Cada semente é um indivíduo. Poderia vir aí crescer e ser uma planta grande. Então, é considerado predação. Agora, se estou comendo folhas de uma árvore, igual os bugios lá estão comendo folhas da árvore, ou a vaca pastando, ela está comendo as folhas da grama, tá? Mas ela não mata o rizoma, ela não mata a grama inteira. Então, elas estão sendo parasitas. Mas ambos casos a gente chama de herbivoria. Tá? Se alimentou de organismos vegetais, herbivoria. Lembrando que essa herbivoria pode ser do tipo predação ou do tipo parasitismo, mas herbivoria. Agora, quando eu tenho duas espécies diferentes disputando o mesmo recurso, a gente tem a competição interespecífica. Tá? A gente falou agora há pouco da competição que ocorria dentro da mesma espécie. Essa é muito parecida, mas é quando ocorre entre indivíduos de espécies diferentes. Quando os indivíduos estão disputando um recurso específico e eles são de espécies diferentes, é chamado de competição interespecífica. Tá? Então, geralmente a gente pensa em animais brigando quando fala em competição, mas as plantas competem e muito, tá? Por seus recursos. Elas competem lá nas raízes para ver quem pega o melhor local para absorver água e nutrientes e competem também pela luz do sol, uma tentando fazer sombra para a outra. Tá? Então, a competição é muito comum e ela é um dos fatores chaves aí que leva às interações dos indivíduos aí dentro dos ecossistemas. Tá? Então, competição que ocorre entre indivíduos de espécies diferentes, competição interespecífica. E por final, o último caso de interações negativas ou desarmônicas que nós vamos ver é a antibiose ou amensalismo. É um tipo de interação que ninguém é beneficiado e um é prejudicado. Ela é quando um indivíduo produz compostos químicos, geralmente, que vão permanecer no ambiente, dificultando a vida de quem está ao seu redor. Tá? Um exemplo clássico, né, até do nome, antibiose, o que lembra a gente? Lembra de antibiótico. Então, tem os fungos, né, do gênero Penicillium, eles produzem penicilina, que é um composto que ficam largando ali no ambiente ao redor deles, impedindo o crescimento de bactérias. Então, desde que descobrimos isso, né, a gente usa essa penicilina para combater bactérias, tá? Mas ela foi criada ou produzida pelos fungos justamente para inibir o crescimento de bactérias ao redor da área de crescimento dos fungos. Então, inibindo as bactérias, o fungo não tem uma vantagem direta sobre essa produção, mas acaba prejudicando as bactérias. Tá? Outro caso clássico são os pinos. As folhas dos pinos, elas, quando caem no solo e começa a sua decomposição, elas alteram o pH do solo, tornando esse solo mais ácido, o que dificulta o crescimento de qualquer outra planta. Então, se você olhar um plantio de pinos, muito comum aqui no nosso estado, no sul do Brasil no geral, você vê o plantio de pinos e você vê que abaixo fica só aquele tapete, né, das espículas das folhas dos pinos lá, toda marrom, né, que ela já está sendo degradada, mas ela não é decomposta totalmente, e também você não vê mais nenhuma planta ou arbusto crescendo, ou se vê alguma muito magrinha com dificuldade lá, justamente por isso, tá? É um caso de amensalismo ou antibiose, porque a folha do pinus, então, ao se degradar, ela acaba alterando o pH do solo, impedindo o crescimento de outros organismos. Uma das formas de apresentar essa relação, quando é positiva para um, quando é negativa para outro, é usar aí simbologia mais e menos ou zero. Então, zero se não afeta um indivíduo, mais se afeta positivamente, menos se afeta negativamente. Então, vamos dar uma olhada agora em todas as interações que vimos e essa simbologia aí mais e menos. Então, vamos começar pelas harmônicas ou positivas. Interespecífico, uma colônia. Então, ela é positiva para todos os indivíduos que estão interagindo, então é mais mais. Uma sociedade é mais, positivo para todos os interagintes. Mutualismo, mais, protocooperação, mais. Comensalismo, ela não prejudica ninguém, mas só um é beneficiado. Então é o que? Mais zero. Isso também é o inquilinismo, mais zero, e a forésia, mais zero.
negativas ou desarmônicas, a competição intraespecífica. Como vimos, todas as competições são prejudiciais para ambos os indivíduos, então ela é menos, tanto a competição intraespecífica quanto a competição interespecífica. Canibalismo, tem alguém ganhando uma refeição, para ele é mais, mas tem alguém perdendo a vida, para ele é menos. Então é mais, menos, assim como a predação, o predatismo, mais, menos. Parasitismo também, tem um indivíduo ganhando alimento, outro perdendo, né, nutrientes do seu corpo, então é mais, menos. Herbivorismo também, em ambos os casos, o herbivorismo parasitismo ou herbivorismo predação, mais, menos. E o amensalismo, zero, menos ou menos zero, porque tem alguém sendo prejudicado e alguém que não está diretamente sendo beneficiado por essa interação. São basicamente essas as interações principais. Então, dei uma revisadinha com calma, mas é um assunto simples. Tá? Vamos dar uma olhadinha como isso vem. Então, preste atenção nesse gráfico aqui. Tá? Eu tenho uma situação, são gráficos aí no eixo X, eu tenho o número de indivíduos, no eixo Y eu tenho o tempo. Então, ao longo do tempo, o que acontece com o número de indivíduos? Então, em todos os casos, eu tenho duas espécies diferentes. Opa, se são todos esses casos são espécies diferentes, eu já sei que são todas interações interespecíficas, tá? Então, o que ele está mostrando? Linha 1 ali, ó, relação ecológica número 1. Ele mostra o gráfico das espécies quando estão juntas e das espécies depois isoladamente. Então, vamos olhar ali, a linha 1. Eu tenho a espécie A, que se mantém constante, não importa o que está acontecendo com a espécie B, quando elas estão juntas, elas se mantêm constante. Quando elas estão separadas, a espécie A também se mantém constante. Agora, a espécie B, quando ela está junto com a espécie A, ela tem um crescimento e se mantém muito bem, lá num nível elevado de indivíduos. Agora, quando elas estão separadas, ou seja, a espécie B sem a presença da espécie A, ela não se dá muito bem. Então, a interação ela é positiva para a espécie B e ela não interfere na espécie A. Então, que tipo de interação que a gente viu interespecífica que poderia gerar esses gráficos? Então, tem três opções. Ou é um caso de inquilinismo, ou um caso de comensalismo, ou um caso de forese. Tá? Porque a espécie B está dependendo da espécie A de alguma forma, mas a espécie A beneficia a espécie B e não é prejudicada. Situação 2, interação 2. Né? Primeiramente, a espécie C e D reunidas. Quando elas estão reunidas, a espécie C não interfere de forma alguma, mas a espécie D tem um crescimento muito baixo, é prejudicial para a espécie D. Agora, quando elas estão separadas, a espécie C se mantém constante e a espécie D tem um grande crescimento. Ou seja, sozinha a espécie D vai bem. Agora, quando tem a espécie C junto, ela é prejudicada. Então, que caso pode explicar isso? Em que para C tanto faz a presença da D, mas para D é muito importante ela não ter a C junto com ela. Tá? Então, uma situação específica que vai gerar esse gráfico pode ser o amensalismo ou o antibiose, né? Dois nomes para a mesma coisa. Então, por quê? A espécie C provavelmente ela cria substâncias que prejudicam o crescimento da espécie D. Tá? Para a espécie C, tanto faz ter a D lá ou não, mas para D, então, tem sim. Quando ela está sem a C, ela vai muito bem. Junto com a C, ela se prejudica justamente pelo esse mecanismo de antibiose da espécie C. Terceira linha, duas espécies que quando estão juntas elas vão muito bem, ambas ali E e F com crescimento super bom, e quando elas estão separadas, ambas declinam, ambas vão mal, ou seja, elas dependem de estarem juntas para crescerem e viverem felizes. Então, que tipo de interação que é interespecífica em que ambas dependem dessa interação para suas populações crescerem bem e felizes? Provavelmente é um caso de mutualismo. Tá? Um caso extremo de mutualismo que a gente conhece são os líquens. Tá? A simbiose ela é um mutualismo extremo, são quando indivíduos já dependem tanto um do outro que eles já não podem ser separados como organismos, como os líquens, que são a junção de uma alga e de um fungo num mutualismo tão extremo que são organismos simbiontes, ou seja, eles formaram juntos um organismo único, onde a alga faz fotossíntese para o fungo e o fungo degrada nutrientes ali, a matéria inanimada, né, para absorver nutrientes e passa esses nutrientes para a alga fazer a fotossíntese e a alga devolve os metabólicos da fotossíntese para o fungo, ambos vivem felizes. Mas esse gráfico aqui olhando é um caso provável de mutualismo, poderia ser uma protocooperação, tá? Mas na protocooperação, sozinhos eles até conseguiriam sobreviver. E no gráfico aqui está mostrando que não, sozinhos essas populações até tentam sobreviver, mas não conseguem. Lição para casa. Imaginem agora as outras interações
e definam um gráfico. Escolham duas interações das que não falamos aqui nesse exercício, tá? E façam o gráfico dessas interações. Como que seriam duas espécies que ocorre esse tipo de interação, como que elas seriam vivendo isoladas e com essa interação, como ficaria o seu gráfico. Então preste atenção, um gráfico simples, população pelo tempo, interagindo e não interagindo, como seriam os gráficos. Um bom estudo a todos, lembrando, não fiquem com dúvidas. Ficou com dúvida? Escreve aí pra gente que a gente sana essa dúvida, tá bom? Bom estudo a todos, firmes, até a próxima aula.